O dia que o bêbado confirmou que minha esposa seria missionária. Solta a vinheta. Pai do Senhor, vasos e vasas, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma história de pregador para você. E essa, como a outra, só acredita quem está ali no meio, assim, envolvido. Só acredita quem tá por dentro. Vamos lá. O dia que o bêbado confirmou o ministério da minha esposa de missionária. Irmãos, eu comecei a namorar com a minha esposa, com a minha noiva, e a gente tava se encaminhando. Relacionamento de crente. Então a gente começou namorando, depois a gente noivou para casar. Aí, uma coisa que a gente fez bastante por aconselhamento dos nossos pastores foi conversar sobre o relacionamento. Conversar o que a gente queria, como que a gente queria, quando que a gente queria, se a gente queria filho, se não queria filho, se queria ficar em casa, se não queria trabalhar, se queria trabalhar, se queria sair, viajar. A gente conversou sobre tudo. Graças a Deus a gente tivemos bons pastores que sempre aconselhou a gente de uma maneira boa, certo? E uma coisa que a gente conversava era sobre missão. Por quê? Eu e minha esposa, a gente gosta muito de missão. A gente, ó, aqui, bandeira, missões, a gente pesquisa a quantidade de pessoas, ó, Israel, a quantidade de evangélicos em Israel é 2,1% das pessoas que moram lá, da população de Israel. Então é muito poucos, entendeu? Então a gente tem culto, a gente gosta mesmo de missão. E antes da gente casar, eu sempre pensava em missão, quando pensava em missão, pensava em Bahia. E a minha esposa, sempre quando pensava em missão, pensava também em sair daqui de Mogi, de São Paulo, entendeu? Mas ela não pensava em Bahia. Bahia era só eu que pensava. Eu não gosto, eu não sei muito sobre geografia, então eu pensava que era tudo a mesma coisa. Hoje eu não penso mais. Mas vamos lá. E nessa, a gente estava conversando, e ela falou assim: Ah, mas eu não quero ir para Bahia. Eu falei assim: Não, mas você vai, se você vai casar comigo, entendeu? Você vai. E ela falou: Não, não quero, eu quero fazer missão, mas em outro lugar. E a gente teve ali essa discussãozinha. E eu falei: Pronto, se for para a gente casar e para a gente ser, quer dizer, se for para a gente casar e para ser missionário, Deus ele tem que confirmar então 3 vezes. Ah, por que 3, irmão? Porque uma representa o pai, uma representa o filho, outra representa o espírito, nada a ver. Eu só quis confirmar 3 vezes. Eu falei, ó, Deus vai confirmar 3 vezes que a gente vai ser missionário. Entendeu? E na semana que a gente falou isso, apareceu pessoas aleatórias, programa de rádio, minha esposa me lembrou agora, falando sobre missão, falando sobre casal jovem fazendo missão. Pessoas chegaram para nós e falaram que a gente seria missionário, que a gente tinha veia, postura de missionário. Então, houve as 3 confirmações. Só que foi no aleatório, entendeu? Confirmou pessoas vindo conversando, programa de rádio, pessoas falando da nossa postura, e beleza. Aí teve. A gente estava noivo, né? E foi entregar os convites do casamento. E aí a gente foi num culto. A quem conhece Mogi, conhece aqui a Rua dos Canudos. A gente foi no culto ali na Rua dos Canudos. E Deus, para mim e para ela, Deus já tinha confirmado, tava tudo certo. Só que Deus, a gente não entende Deus, né? Entendeu? Essa é a realidade. Aí teve esse culto, e o culto, em nenhum momento foi entregue profecia, nenhum momento alguém chegou pra gente e falou: Ó, vocês vão ser missionário. Nenhum momento aconteceu nada disso. Eu falei: Ah, então eu já tinha confirmado as 3 vezes, então tá tudo certo. Só que eu pensei o culto todo que Deus ia fazer isso e Deus não fez.
Só que quando chegou no final do culto, minha esposa foi conversar lá com os pastores, a gente foi conversar com os pastores e falou com ele sobre ele ser padrinho da gente, tudo. E quando acabou a conversa, eu fui pro lado de fora. E a minha esposa ficou lá ainda conversando com eles. Minha noiva na época, ela ficou lá ainda conversando com eles. E eu, do lado de fora, veio um rapaz bêbado. Mas ele tava bêbado, bêbado, bêbado mesmo. E ele chegou ali, onde que eu tava conversando com outras pessoas ali. E ele chegou e ele começou a falar: eu gosto de desafiar crente. Eu sou ex-presbítero, entendeu? Sabe, eu sempre gostei de missão. E eu fui conversar com ele, a gente acabou conversando, só que ele não queria conversar comigo, não era comigo, entendeu? O que Deus tinha para fazer ali não era exatamente comigo. E ele começou a falar, eu desafio crente, porque crente não lê a Bíblia. E ele falava uma coisa, eu falava outra, falava uma coisa, eu falava outra. E eu comecei a ficar nervoso, pela primeira vez. Eu comecei a ficar nervoso, e namorado conhece namorada, esposo conhece esposa, meu noivo conhece noiva. E ela viu que eu tava ficando um pouquinho bravo, e ela saiu de lá, da onde que ela tava conversando com o pastor, e ela veio para fora. E ela começou a conversar com ele. E começou a conversar, e eu olhei no braço dele e estava escrito, o nome da minha esposa estava escrito aqui no braço dele, que é Nicole. E eu olhei assim, deu, Deus, agora eu tô entendendo, não é comigo. E aí ele começou a conversar com ela, e ela com a maior calma, a maior delicadeza, e ele, nossa, você parece minha filha. É, você vai ser missionária. Você é missionária e seu esposo pastor. Você é missionária, você é missionária. E o nome aqui do lado. E eu cutucando a minha esposa assim, falando assim, olha, cutucando ela, e apontando assim para ela ler, e ela, tá bom, tá bom. Eu pensando que ela tinha conseguido ler, e ela não lia o nome no braço dele, ela não lia, e ela não Ele lia. mostrava o tempo Ele inteiro. mostrava, ele Você parece a minha mostrava, escrito filha. Nicole, você parece minha filha, você é missionária, seu esposo pastor. E ela não lia, irmão. Aí ela falou assim pra ele, na determinada conversa, ela falou pra ele, vamos entrar, você quer uma oração? E aí ele falou, não, quero sim. Ela entrou com ele, os pastores foram, orou pra ele. Aí, no meio da oração, Ele falou pro pastor. ele falou pro pastor, e no meio da oração, eu cutuquei ela assim mais forte assim, falei, você leu o que tá escrito no braço dele? E ela, não, falei, lê, tava escrito lá, Nicole. Aí ela começou a chorar, você chorou, não vem não? Chorou, entendeu? Aí ela, confirmação, porque, irmã, e outra, depois da oração, o cara ficou são. O cara não tava mais bêbado. E ele tava. Nossa! Aí eu fiquei olhando assim, olhei, como que Deus é, né? Eu queria uma profecia, queria que alguém chegasse, que alguém falasse, entendeu? Um que tava ali dentro da igreja, o pastor mesmo, levantasse, falasse, não. Mas Deus usou um bêbado que tinha uma filha com o nome Nicole, que o nome da filha estava escrito aqui, para ele ir na porta da igreja e falar assim: você, Nicole, é missionária. E seu esposo, pastor. Então, Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. Então, espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe. E se você escutou até o final essa história, comenta aqui, Nicole. Deus abençoe você e valeu.